Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de planejamento e controle da produção. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um importante conceito para vocês, que vocês estarão no dia a dia como engenheiros de produção trabalhando, com a questão de gestão de estoques, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula? Então, conceitos de estoque. Vamos ver um pouquinho algumas definições sobre o que é estoque, né? Então, a gente tem uma definição aqui do Balu que ele fala o seguinte: os estoques são acúmulos de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção na empresa, ok? O Fernandes dá uma descrição para a gente de estoque que é a seguinte: uma certa quantidade de itens mantidos em disponibilidade constante e renovados permanentemente para produzir lucros e serviços, lucros provenientes das vendas e serviços por permitir a continuidade do processo produtivo das empresas. E uma última definição, o Gustavo apresenta para a gente o seguinte: estoques são recursos monetariamente inativos. Inativos não significam inúteis, pois os recursos estão à disposição para quando forem necessários, e os estoques servem então como um seguro contra atrasos ou demandas imprevistas. Não é, entretanto, um seguro gratuito, pois os estoques estão sujeitos a perdas por deterioração, obsolescência, capital empatados, etc. Então a gente tem ali algumas, três definiçõezinhas básicas sobre a questão de estoques. Então, de maneira geral, o que é estoque? Estoques são produtos acabados, componentes, matéria-prima, que vão estar presentes em todo o sistema de produção. Eles vão auxiliar a gente quanto uma série de coisas, quanto imprevistos da demanda, imprevistos no processo de produção, ajudar a gente a, quando a gente falar um pouquinho lá na frente de teoria das restrições, a proteger o gargalo contra a variabilidade num processo de produção. Então, os estoques, eles estão presentes no processo produtivo e o nosso grande desafio é como gerenciar o nosso estoque. Por quê? Porque a gente vai ver muito um trade-off. Se o estoque for muito elevado, isso é um custo muito grande. Se ele for muito baixo, talvez eu corra o risco de atrasar um pedido, ok? Entendido o conceito de estoque, vamos ver o objetivo pelo qual a gente tem estoque numa empresa. Primeira coisa, atender as demandas variáveis dos clientes. O que acontece muito? A demanda, ela flutua. Quando a gente viu as aulas de previsão de demanda, e a gente faz a previsão de demanda, pega o histórico de demanda para fazer essa previsão, a gente vê que a demanda flutua ao longo do tempo. Então, essa flutuação, essa variação de demanda, muitas vezes ela é absorvida pelo meu estoque. O estoque ajuda a gente a proteger contra incertezas na demanda e no tempo de reposição. Ou seja, às vezes você vai receber um item de um fornecedor seu e ele acaba atrasando. Então, como eu me protejo desse atraso do fornecedor? Tendo um estoque que absorva esses problemas, no tempo de reposição de alguns itens. Além disso, ele ajuda a manter a independência das operações de produção, ele estabiliza o nível de produção em seus diferentes ritmos e fase, ajuda a proteger de aumentos de preços e ciclos econômicos. O que acontece? Por exemplo, indústrias que usam muito chapas de aço, é comum em épocas de crise, por algum fator, anúncios de subida de preço de matéria-prima, eles estocarem esse tipo de matéria-prima para se proteger contra aumento de preços, ok? E melhora o nível de serviço, é aquilo que a gente comentou no início. Se a sua demanda flutua muito, o estoque vai ajudar a absorver essa flutuação de demanda e vai ajudar vocês a entregarem o produto sem atrasos para os clientes, ok? Mas quando eu estiver lá na empresa trabalhando, quais são as decisões sobre estoque que a gente vai precisar tomar? Uma das decisões, quando vocês estiverem lá na empresa trabalhando, é a seguinte: quanto a gente vai pedir de produtos para o nosso fornecedor? Então, cada vez que um pedido de reabastecimento é colocado, de que tamanho ele deve ser? Ou seja, quando eu vou comprar algum produto de um fornecedor, eu preciso determinar o quanto eu vou comprar. Qual que é o tamanho desse lote de compra, por exemplo, que eu vou comprar, o tamanho do estoque que eu vou manter, ok? Eu preciso definir também quando pedir, qual que é a frequência com que a gente vai
pedir produtos para o nosso fornecedor, qual que é a frequência que eu vou repor os meus estoques, ok? Então essa é uma outra decisão que estará no dia a dia de vocês também. Uma outra decisão que estará no dia a dia de vocês, como controlar esse sistema. Então eu vou precisar definir que procedimentos e rotinas devem ser implementadas para ajudar a tomar essas decisões. Eu preciso definir métodos que me ajudam a tomar essas decisões. Quanto que eu vou comprar, qual que é o tamanho do lote, qual que é a frequência que eu vou comprar, com que eu vou repor os estoques. Isso são políticas e sistemas que eu preciso definir na minha fábrica, ok? E como é que eu classifico os estoques? Quais os tipos de estoques que a gente tem numa fábrica? Um dos estoques que a gente tem são as matérias-primas usadas para a fabricação dos nossos produtos. São materiais e componentes comprados de fornecedores, armazenados na empresa compradora e que não sofreram nenhum tipo de processamento. Que são a matéria-prima, né? Aquilo que a gente compra para depois utilizar na fabricação do nosso produto. Materiais em processo ou semi-acabados, que a gente chama de estoque em processo, que são, na nossa definição, materiais que sofrerão pelo menos um processamento no processo produtivo da empresa compradora e aguardam utilização posterior. São aqueles que estão em fase de elaboração do produto acabado. Então, material em processo, work in process, na realidade, o que é? Nada mais é do que os produtos e componentes que estão sendo processados na sua fábrica, que já sofreram operações, mas ainda não estão finalizados. Eles passarão por ainda outros processos de produção para serem finalizados como produto final. Produtos auxiliares, né, que são peças de reposição, materiais de limpeza, materiais de segurança, escritório, também constituem parte dos nossos estoques, ok? Produtos acabados, né? O que são os estoques de produtos acabados? São estoques de produtos que eu deixo para atender o meu cliente com um dos objetivos de atender as flutuações na demanda. Então, na nossa definição, são produtos que passaram por todas as fases de processamento e estão prontos para comercialização, venda, distribuição e transporte, ok? Uma vez entendido, né, o que são estoques, uma das coisas que a gente vai enfrentar na empresa são os desafios em relação a isso. Então, quais são os desafios que a gente vai ter em relação ao estoque lá na nossa empresa? Um dos grandes desafios que a gente vai ter é o seguinte, para o nosso cliente, a gente não pode deixar faltar o produto, tá? Então, o consumidor, ele quer o maior nível de serviço. Por outro lado, lá na nossa empresa, a gente não vai querer ter, não pode existir um estoque elevado. Eu preciso reduzir custos. Então, de um lado, vai ter um cliente querendo o produto a pronta entrega e do outro lado vai ter uma fábrica, né, que ela está tentando reduzir custo. Então, a gente vai estar tentando sempre balancear, tentando estabilizar essa gangorra, né, tentando colocar os estoques ao mínimo possível sem afetar o atendimento ao cliente, ok? Então, o Daniel Gassner, ele fala o seguinte, para efetivamente administrar desafios, é necessário dispor de instrumentos gerenciais e de gestão que demonstrem os acertos e desvios de nossas decisões e ações. Então, a gente vai precisar de instrumentos para conseguir gerenciar esse nosso estoque de uma forma eficiente, ok? Então, a gente tem assim, a gente lá na fábrica, a gente vai passar pela seguinte situação. A gente vai ter um nível de estoque que, olhando pelo lado de finanças, se a gente diminuir, reduzir esse nível de estoque, ou essa quantidade de estoque, eu vou ter menor capital investido, eu vou estar com menores juros de custos de estocagem, menor risco de perda de obsolescência. Olhando pelo lado financeiro, isso é ótimo. Só que olhando pelo lado, né, de compras, produção e distribuição, se eu aumento a questão do estoque, eu tenho melhores condições de compra e descontos. Ou seja, né, se eu vou comprar de um fornecedor, provavelmente se eu comprar 10, vai ser diferente o preço se eu comprar 1000 unidades desse. Eu tenho desconto financeiro em relação a isso. Se eu aumento o tamanho do estoque, eu não tenho risco de
falta de estoque. Se eu aumento o tamanho do estoque, eu consigo entregar mais rápido, tenho maior segurança no meu processo. Então, na realidade, é aquela gangorra que a gente vai trabalhar, né? Então, por um lado, eu vou ser pressionado para reduzir o estoque, pensando no lado financeiro da empresa, e por outro lado, eu vou ser né, pressionado para aumentar o estoque para conseguir ter uma produção mais suave. Então, dependendo da situação, né, eu vou precisar, na realidade, ter ferramentas para conseguir levar o meu estoque ao mínimo possível para que eu consiga atender a questão de finanças e conseguir atender a questão da produção. Ok? E aí, como é que eu controlo, né, o meu estoque? Para isso, a gente vai ver um conceito bastante interessante, que é o conceito da curva ABC, que pode nos ajudar a controlar o nosso estoque. Uma coisa importante para a gente entender, quando a gente fala sobre estoque, é o seguinte: itens têm importância relativa diferente e eles devem merecer atenção gerencial diferente. Ou seja, quando eu estiver na fábrica, eu vou ter vários itens e componentes do meu estoque, certo? Vocês vão estar trabalhando na fábrica e vai ter uma quantidade grande de diversidade de itens e componentes. A primeira coisa que a gente precisa entender é que eu não tenho e não devo usar a mesma política de controle para todos os itens e não devo dar o mesmo grau de prioridade a todos os itens. Eu tenho que garantir que todos os itens estejam disponíveis para que eu não tenha problema de produção, mas as políticas de controle de estoque têm que ser diferentes de acordo com cada componente, cada tipo de componente que eu estou trabalhando, ok? Então vamos ver isso de uma forma mais simples para a gente entender. A classificação ABC é um método de diferenciação dos estoques segundo sua maior ou menor abrangência em relação a determinado fator, consistindo em separar os itens por classes de acordo com sua importância relativa. Então, o que é a classificação ABC? É uma forma de eu classificar os estoques de forma que eu consiga olhar para eles e falar, olha, esse estoque, obedecendo alguns critérios, que pode ser questão de volume, a questão de preço, a questão de lucro, esses itens, eles são mais importantes, são mais prioritários do que outros itens. Então, eu vou definir políticas de controle mais rígidas de controle para aqueles itens, ao passo que itens que têm menor importância, eu defino políticas de controle menos rígidas. Eu gasto menos tempo controlando esse tipo de estoque, ok? E como é a nossa curva ABC? Nossa curva ABC nada mais é do que um gráfico onde eu vou ter a porcentagem ou os itens no meu eixo X, tá? E a porcentagem de valor desses itens. E de uma maneira bem genérica, de uma maneira bem geral, eu sei o seguinte, que itens que eu vou chamar de classe A, eles têm de 10 a 20%, representam de 10 a 20% de todos os itens e estoques, e eles representam de 50% a 70%, às vezes 80% do valor do meu estoque. Itens classe B, em média, de forma geral, eles são de 20% a 30% dos itens em estoques e eles representam de 20% a 30% do valor em estoque. E o item classe C são os restantes de 50% a 70% da quantidade, da variedade, né, de itens que eu tenho em estoque, representando algo em torno de 10% a 20% do valor. Tá? Então, essa curva ABC também, em algumas bibliografias, talvez vocês encontrem como regra do 80 a 20%, 20% dos itens representam 80% do valor. Então, de uma forma geral, o que é a curva ABC? É uma classificação onde eu consigo determinar quais são os itens que, de menor volume que representam um maior valor para o meu produto, se eu tiver, para a minha empresa, se eu estiver considerando, por exemplo, a questão de volume. Então, eu tenho o seguinte, mais ou menos de 20% dos meus itens representam 80% do valor, se eu estiver considerando volume, 80% do volume do meu estoque, ok? Então, produtos classe A representam o grupo de maior valor de consumo e menor quantidade de itens que devem ser
gerenciado com especial atenção. São os itens mais críticos, mais importantes. Eu vou dar uma atenção maior a esses itens, porque se eu fiz a minha curva em relação a valor, a volume e valor, eu vou tentar minimizar a quantidade desses itens em estoque, porque se for muito grande, o que vai acontecer? Eu vou ter um volume de capital parado muito grande na minha fábrica, ok? Produtos classe B representam um grupo de situação intermediária entre os classes A e o classe C, são os produtos intermediários, e os produtos classe C representam um grupo de menor valor de consumo e maior quantidade de itens, portanto, a gente está chamando de menos importantes, que justificam menor atenção no gerenciamento. O que seria menor atenção? Eu vou, na realidade, ter um estoque maior desses itens, porque eles são de menor valor e isso onera menos a questão de fluxo de caixa da minha empresa, ok? Então, temos a nossa curva ABC, né, nos produtos classe A, mais ou menos 80% do valor, produto classe B, mais ou menos 15%, e produto classe C lá, mais ou menos 5% do nosso valor dos itens em estoque, ok? Então, a importância, né, de cada item, quando eu olho o seguinte, itens de análise, se eu olhar número de itens estocados, eu vou ter sempre no meu estoque itens de grande importância, que devem ser poucos, vocês vão identificar que são poucos, itens de pouca importância, provavelmente são muitos, são itens de, quando a gente fala pouca importância, itens de baixo valor, ok? Pegar um outro exemplo, valor envolvido. Provavelmente no seu estoque, ou certamente no seu estoque, você vai ter itens de grande importância com grande valor envolvido e itens, né, de pequena importância, de pequeno valor envolvido. Então, quando eu pego atenção, o critério aqui, atenção da administração, itens de grande importância, com grande valor, eu preciso dar maior atenção. Itens de pouca importância, de menor valor, eu dou menor atenção. Como eu dou menor atenção, uma das formas é tendo um maior estoque para esse e menor estoque para os itens de maior valor. Como eu faço o cálculo da curva ABC? Vou seguir os seguintes passos. Calcular para cada item, quantidade total utilizada no ano, vezes o custo médio do item. Ordenar os itens em ordem decrescente, em lista em função do valor calculado. Calcular os valores acumulados para toda a lista. E calcular os valores acumulados em termos percentuais para o total acumulado e definir as 3 regiões, ok? São 5 passinhos bem básicos, vamos ver um exemplo que isso é bem simples da gente fazer. Então, fazer a análise ABC para a tabela de produtos apresentada a seguir. Eu tenho uma tabela de produtos, produto A, produto B, C até o produto L, onde eu tenho a quantidade em estoque, 5, 10, 11, e tem o custo unitário de cada produto. Produto A, 2.000, B, 70, C, 800, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar a unidade pelo valor, para a gente saber o quanto eu tenho desses itens, né, no meu estoque. Eu tenho, por exemplo, aqui questão para o item A, 10.000, para o item B, 700. Segundo passo do nosso método é pôr em ordem decrescente de valor. Então, eu vou reestruturar a minha tabela e pôr em ordem decrescente de valor. Então, o produto lá de maior valor é o item F, depois o item J, depois o item A. Eu ordenei aqui a questão de ordem decrescente de valor. Ok? Feito isso, eu vou agora fazer o total acumulado. O que é o total acumulado? Eu tenho o primeiro produto e eu vou somar com o valor do segundo. Vai dar 80.000 mais 36.000, 116.000. Vou pegar os 116.000 e somar com 10.000, vai me dar os 126.000. Isso é o custo total acumulado. E, próximo passo, eu vou fazer a porcentagem disso. O que é a porcentagem? Eu vou pegar o 80.000 e vou dividir pela somatória do valor total do custo total. Isso vai me dar 55,3. Eu vou pegar os 116.000 e vou dividir ele pelos 144.730, vai dar o meu 80,1. Eu vou fazer para isso, para cada item, para cada componente, e a gente vai ter a nossa curva. E o que a gente observa? Que 2 itens já está representando 80% do nosso valor, tá?
Na minha divisão eu deixei um item como classe B e os demais como classe C, ok? Plotando no gráfico, a gente tem a nossa curva ABC, né? Poucos itens aqui a gente já tem, né? O item F, J e A já está chegando, né? Já uma grande quantidade do valor, a maior parte do valor já estão na realidade, né? A gente, no nosso tabela, o item, os dois primeiros itens já eram 80% do valor, então a gente já identifica que esses itens são prioritários. E aí eu vou definir políticas de controle diferentes para os produtos classe A e políticas de controle de estoque diferentes para os produtos e itens classificados como C. Ok? Dúvidas em relação ao assunto, pessoal? Acredito que não. Vocês têm o material disponível para qualquer dúvida. Vejo vocês na próxima aula e obrigado.